enquanto o Ministério de Intercessão estava orando, eu estava ali junto com eles, e quando nós estávamos ali orando e clamando a Deus, o Senhor me falou assim: essa equipe de intercessão, ela é como um muro de fogo ao redor da igreja. E eu não sei se já te aconteceu isso, mas às vezes quando alguém fala uma palavra, uma expressão, a gente enxerga a palavra na frente, né? E aí quando o Senhor falou assim, como um muro de fogo, eu logo de cara enxerguei a palavra firewall, que é um conceito da informática. Não se preocupe, se você não sabe o que é isso, como funciona, depois o Ali te explica tudo. Brincadeiras à parte, nós vamos esmiuçar aqui de uma forma que fique muito gostoso e muito fácil a todos de compreender isso. É de comum acordo que nós vivemos em batalha espiritual. Tenho dito e reforço que ou você faz batalha espiritual ou você sofre batalha espiritual. Não tem como estar em campo neutro. Não tem como você dizer assim: não, eu não me envolvo com essas coisas. Ou você vai sofrer as consequências da batalha espiritual, ou você vai ser aquele que participa da batalha espiritual. Porque, caso você ainda não saiba, existe um diabo que te odeia. É verdade. Se você não sabe ainda, deixa eu te contar. Quer assustar um pouquinho teu irmão? Você pode dizer para ele assim: Satanás quer te matar. Porque é verdade. É o que o diabo quer fazer. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer acabar com as nossas vidas. O diabo quer acabar com o teu casamento, sabia disso? Quer acabar com a tua vida financeira, quer acabar com a tua saúde, quer acabar com o teu casamento, com os teus filhos, com os teus pais. É o que o inimigo deseja fazer. E nós somos chamados a entender isso e nos posicionarmos. Uma coisa que você já deve ter entendido é que nós temos ferramentas ativas para fazer isso. Como você enfrenta as trevas? Você enfrenta através da sua oração, certo? Você enfrenta através de vir à igreja, de congregar, de estar junto com os irmãos. Até porque, embora existe um diabo que veio para roubar, matar e destruir, um ladrão que veio para fazer isso, existe um Deus que é muito mais poderoso, amém? Existe um Senhor Jesus Cristo que morreu lá naquela cruz. E esse é o Senhor que diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? É o Deus de paz que esmaga Satanás, mas é debaixo do teu pé. Aleluia! Porque a igreja é o corpo de Cristo, então o pé de Deus são os nossos pés. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Mas além de formas ativas de você fazer a batalha espiritual, existem também formas passivas. Uma forma ativa de você, por exemplo, proteger uma casa, você pode, por exemplo, colocar ali um guarda, você pode colocar câmeras de segurança vigiadas remotamente, mas você também pode colocar um muro, colocar uma cerca, para que só quem tem a chave daquela porta consiga entrar. A cerca não muda de lugar, a cerca não diferencia entre pessoa e pessoa, ela só tem um protocolo: quem tem a chave abre a porta. E é uma forma de você se proteger também. Eu quero te contar que existem maneiras de você se defender, mesmo quando você não percebe que está se defendendo. Olha só que interessante. Lá antigamente, já que esse conceito vem da informática, há um tempo atrás, quando você adquiria um computador, você precisava logo instalar um antivírus. Era crucial fazer isso. E aí você colocava, e às vezes ele olhava para você, você olhava para ele e ele dizia: uma ameaça foi detectada. Não fazia? E ficava naquela folia, naquela função toda. Hoje em dia, o pessoal nem precisa mais fazer isso porque já vem pré-configurado, né? Já está lá na máquina, já vem pré-configurado, não há necessidade muitas vezes de fazer isso. Embora o antivírus, em certo sentido, ele ataca o vírus, você pode ter outra forma de defesa no seu computador, que na realidade, na maioria das vezes, já vem pré-configurado também, que é o firewall, que seria tipo um muro, uma parede corta-fogo, um muro corta-fogo,
que seria justamente um protocolo que cuida o que pode entrar ou não pode entrar no seu computador. E além disso, por onde pode entrar, por onde pode sair, como é que funciona esse fluxo de entrada e saída dentro de um computador. E eu quero dizer que você precisa configurar o firewall da sua alma. As suas portas, as entradas da sua vida, como já falamos aqui em outro culto, são os seus 5 sentidos. As coisas entram dentro de você pelo seu tato, pelo seu olfato, pela sua visão, pelo seu paladar. Elas entram dentro de você pelo que você escuta, pelo que você vê, pelo que você toca. Elas vão entrando dentro de você. Mas você precisa ter um protocolo muito claro de coisas que não podem entrar na sua vida, de coisas que não podem sair da sua boca, de coisas que precisam ser filtradas. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar sobre isso hoje. E aí, você já ativou o seu firewall? Já ativou essa barreira de proteção? Esse porteiro da sua alma já está ativo? Não é qualquer coisa que você pode deixar entrar na sua vida. Não é qualquer coisa. Muitas vezes, o inimigo vem com frases ao redor, tentando fazer com que elas entrem dentro do seu coração, desejando que você acolha essas tentações. Frases como: eu odeio ele, eu vou me demitir desse emprego, eu preciso de um divórcio, essa criança é uma peste. Para e pensa comigo. Será que essa criança é uma peste mesmo? Será que faz sentido essa frase? Ou será que tem alguém falando ao seu redor para ver se tem alguma porta aberta que vai acolher essa frase, que vai acolher esse pensamento, esse sentimento? Meu irmão, você não pode ser cabecinha fraca. Você tem que ativar o seu firewall. Amém? Como diz aquele ditado, meu ouvido não é pinico não. Você tem que ativar, você não pode deixar qualquer coisa entrar dentro da sua vida. Tem horas que você tem que desligar a televisão, o rádio, a rede social. Tem horas que você tem que dizer: amigo, a gente se vê por aí, porque não dá para continuar aquele assunto. Tem horas que você tem que pôr basta, porque você tem um protocolo. Nisso eu não me envolvo. Fofoca. Você tem que ter um protocolo muito claro. Você não se envolve com fofoca e deu. Não tem conversa. Você não precisa decidir se vai ouvir ou não, porque já há uma regra, já há um protocolo. Eu não me envolvo com fofoca. E por aí em diante vai. Como já usei esse exemplo, né? Aquela figura do desenhozinho que passava na Disney antigamente, que tinha o diabinho do Pluto no ouvido ali, né? Quem é que lembra dessa? Você lembra? E ficava um anjinho, um diabinho, o inimigo fica tentando assim colocar pensamentos. E de uma forma um pouco até antagônica, assim, por um lado ele fica colocando uma coisa, mas por outro outra que parece ao contrário, porque para ele não está nem aí. Se você quer se sentir oprimido, opressor, ele só quer te lascar, isso que importa. Então, às vezes, ele fica lá com frases do tipo assim: eu não presto mesmo, ninguém me ama, eu não fui no culto e ninguém ligou, eu fiquei doente e ninguém mandou mensagem. E, ao mesmo tempo, coisas ao contrário, né? Fica um momento dizendo que você é o bom, que você é o cara, em outro momento que você é ruim. Ele só está interessado numa coisa: que você acolha alguma dessas ideias, para que uma vez que você acolha, ele consiga explorar essa falha. Uma vez que ele joga algo, que ele fala algo, e você acolhe isso que ele falou, ele começa a explorar essa falha. É mais ou menos como que tem um buraquinho naquela piscina infantil, e a criança vê o buraquinho é do tamanho de um galinho, de um espinhozinho de roseira, mas daí a criança vê o buraquinho e ela tenta botar um pauzinho. E depois ela tira o pauzinho, ela viu que está maior, ela tenta botar o mindinho. E por fim a criança está enfiando já o pé para fora da piscina. E assim o maligno faz. Ele tenta encontrar uma brechinha para depois ir aumentando, aumentando, aumentando. Como já, talvez até inspirado pelo maligno, não sei, já falou Chorão. Porque eu me fortaleço na sua falha. Que era ele explorar a fraqueza. É isso que o diabo deseja fazer na sua vida. Explorar, descobrir qual a sua área de fraqueza e tentar explorar
essa sua fraqueza. Olha o que diz Tiago, irmão de Jesus, Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha o que disse Tiago. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado desenvolve plenamente, ele gera a morte. Uau! Uau! Para que uma tentação ela possa realmente conceber e dar à luz um pecado, é necessário não somente que haja a tentação do diabo vindo, mas que haja o desejo seu de dentro. Para que um casal tenha um filho, é preciso que haja a união entre o homem e a mulher. Para que haja a concepção do pecado, de um lado vem o desejo maldoso do coração humano, e do outro a tentação do maligno. Você consegue entender isso? E ali acontece aquela concepção. E quando esse pecado ele realmente vem a se executar, ele sempre gera morte por onde quer que ele passa. Mas entenda, o diabo também tentou Jesus, mas Jesus não caiu. E o diabo tenta você, e você precisa ter um protocolo muito claro de não aceitar isso entrar nos seus ouvidos. E na rede, na internet, existem sim os hackers e os crackers, nem sei se é assim direito que fala, mais uma vez consulte o Ali, ou a dona Lourdes, vão estar informando. Os hackers, eles são mais no sentido ético, assim, eles tentam dar uma ajuda, mas os crackers, eles tentam roubar mesmo, destruir mesmo, fazer a bagunça, eles tentam explorar as vulnerabilidades. Quando eles querem invadir um sistema, eles tentam olhar aonde a cerca está mais baixa, aonde a porta está aberta, aonde, agora falando no sentido humano, aonde existe propensão para cair. Qual é o lugar onde a tua cerca está mais baixa, irmão? Irmã, qual é o lugar? Para alguns, é o dinheiro. Seja o desejo de ter muito, ou seja, a falta de tê-lo, não sei, mas a tentação em relação ao dinheiro. Quando fala de dinheiro ali, é uma porta, é uma vulnerabilidade. Quando toca nesse assunto, dá aquela urticária, aquela coceira, porque dinheiro é um lugar que a cerca está baixa. É um problema. Bem já diz a Bíblia, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquela coisa quando o dinheiro controla a vida, tudo por causa do dinheiro, para o dinheiro. Nós vemos, por exemplo, o Judas na Bíblia, que quando o assunto era dinheiro, sempre causava algum problema na vida dele. Para outros, é o romance. Sempre alguma paixonite, que desestabiliza. Que deixa as bochechas vermelhas e o coração descontrolado e a pessoa vai se afastando de Deus, vai se perdendo. E aquela paixonite, aquela coisa, para outros é a vaidade. A vaidade começa a crescer e tomar conta. Para outros é simplesmente a atenção. Quando alguém dá atenção, a pessoa abre as portas. O maligno está procurando uma porta aberta e quando alguém dá atenção para essa pessoa fica vulnerável. Para outras, é o sexo. A porta aberta. O pecado, a cerca mais baixa. Para outros, o poder. Quando tem uma oportunidade de ter algum tipo de poder e por aí vai. Mas sabe, não use a fraqueza como desculpa para pecar. Uma vez eu vi um pastor contando que o irmão chegou para ele e falou assim: pastor, caí, mas que a carne é fraca. E o pastor respondeu para ele: desde quando pecado é vitamina? Por quê? Quando alguém está com músculo fraco, o que tem que fazer, Lucas? Tem que ir lá fortalecer, né? Tem que ir lá fortalecer. Ou está com músculo fraco e não dá para fortalecer, o que tem que fazer? Fisioterapia, certo? Tratar aquilo. Por quê? Porque um músculo que não tem força, o que ele é? Ele está desfuncional. Um músculo precisa ter força. Se ele não tem força para executar a sua função, ele está desfuncional. Então, se você está fraco numa área, não use como desculpa para pecar. Se fortaleça. Pensa comigo assim, imagine uma guerra, e aí o general diz assim, aquela fronteira lá está fraca, então
A gente vai aqui ganhando as batalhas nessa região, mas uma hora ou outra eles vão entrar por ali e a gente vai perder a guerra. Tá certo? Não, amigo, ô general, tá fraca aquela fronteira? Sei lá, coloca uns blindados, monta uma estratégia, cava um buraco, faz alguma coisa. Mas não deixa a fronteira fraca. Então, se nós temos uma área fraca, não pode ser a nossa eterna desculpa para o pecado. Se você identificou uma área fraca, você precisa do quê? De auxílio, de condicionamento, e você precisa monitorar essa área. Quem sabe você precisa até de ajuda de algum irmão para te ajudar a vigiar, e você diz, irmão, ó, aqui ó, cada 15 dias você me pergunta sobre esse assunto. Tem gente que já me pediu para fazer isso em relação ao peso, mas não funcionou por enquanto. Você pergunta para a pessoa em relação a isso. Ok? Então, uma das coisas que o inimigo faz quando ele quer atacar, ele explora a vulnerabilidade. Segunda coisa, como um verdadeiro cracker, ele faz o quê? Ele envia um presente. Para invadir o computador da pessoa, olha que interessante, você manda um e-mail, por exemplo, à pessoa, você coloca lá, você ganhou R$1 milhão, e manda para a pessoa. Se a pessoa clicar ali em cima, tocar ali em cima, né, ela vai ser fisgada, porque a pessoa está fazendo um phishing, ela está fazendo uma pescaria, ela quer pegar a pessoa. Né? Clique nessa foto, olha a foto que eu tirei de você, sua mulher não vai acreditar. Aí se a pessoa tem algum comprometimento ali de dinheiro, aperta ali para ver o que é, e foi fisgada digitalmente. Urgente, atualize seus dados do banco, e coisas por aí vão. Então, eu quero dizer para você, não aceite esses cavalos de Troia que o diabo manda contra a sua vida, tentando te pescar. Não aceite. O inimigo tenta colocar, porque se vem do diabo, até o churrasco está envenenado. Ah, pastor, mas é só uma carona no jatinho. É só uma degustação. Ô, meu irmão, o inimigo tem suas estratégias. Fique esperto. Fique esperto. Nessa história não tem almoço grátis. O inimigo está sempre tentando fisgar de alguma forma. Esteja atento. Desde coisas simples. Vai comer alguma coisa? Ora. Sempre ora. Você não tem ideia um monte de comida enfeitiçada que existe. Existe um monte. Às vezes até de marcas conhecidas. Você vai pegar a sua comida e você vai consagrar ao Senhor, nem que seja no seu pensamento. Você vai pegar, alguém passou, te deu, toma aqui um chiclete. Ora. Alguém passou, te convidou para almoçar, te alcançou um chimarrão, um cafezinho. Pelo menos na sua mente você diz, eu consagro ao Senhor em nome de Jesus. Você não tem ideia da diferença que isso faz. Estabeleça um protocolo claro de firewall na sua mente. Não é qualquer coisa que entra, não assista aquele conteúdo impróprio. Não aceite ajuda de agiotas, isso não vai dar certo. Ah, mas agora vai acabar mal. Não aceite, não aceite. Porque quando a gente vai pescar, a gente sempre coloca a isca que o peixe gosta. Qual é o tipo de peixe que você quer pescar? Você escolhe a isca própria para aquele peixe. Você escolhe e você coloca aquela isca que você sabe, esse peixe gosta dessa isca. Não é assim que nós fazemos com a ratoeira? A gente coloca uma coisa que a gente sabe que o rato gosta e fica naquela expectativa. O peixinho olha para o anzol e diz, uau, hoje é meu dia de sorte. Olha, uma minhoca. O rato olha e diz, uau, olha o almoço grátis preparado. E é dessa forma que o diabo trabalha. Tudo que o diabo tenta trazer e oferecer para a sua vida sempre sai mais caro do que você está disposto a pagar, eu te garanto, eu te garanto. Ou você acha que o diabo vai te tentar justamente naquilo que você não quer? Você acha mesmo? Que o diabo vai tentar fazer você cair justamente naquilo que você não quer? Você acha? Não, ele vai tentar você no que você gosta, ele vai tentar você naquilo que você deseja. Pensa um pouquinho. Quando Jesus estava 40 dias no deserto sem comer, o que o diabo foi tentar Jesus? Ô Jesus, olha o pãozinho quentinho aí, ó.
recém saído do forno, é só você pegar essa pedra e transformar no pão. 40 dias sem comer, e o cacetinho dando mole ali. Não era uma tentação interessante de se fazer para alguém que está 40 dias sem comer, você oferecer pão? Não faz sentido? Faz sentido. Quando Jesus agonizava na cruz, com o peso dos nossos pecados, qual é uma tentação interessante fazer? Desça da cruz e salve-se a si mesmo. Jesus podia fazer. Jesus, é verdade mesmo, vou descer daqui. Aparecia uma escada de ouro, ele já descia, vinham os anjos, aí ele fazia, já ficava com o corpo glorificado, dizia, essa terra aqui só me incomodou, explodia a terra no meio, pronto. Ele estava ali sofrendo. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Ou depois lá, vamos ver se Moisés vem defendê-lo. Jesus podia dar uma piscadinha, apareceu Moisés ali do lado dele. E aí? A tentação que o diabo levanta contra a sua vida, ela faz sentido. Pensa nisso. Ela faz sentido. Então toma cuidado com o que você anda querendo, que o inimigo, antes da resposta de Deus chegar, talvez o inimigo tente colocar a saída dele. O Abraão estava querendo um filho, e Deus queria gerar um filho de Sara. Mas antes do filho de Sara chegar, apareceu Agar no meio do caminho. O que Abraão queria? Um filho, uai! Está ali a Sara. E foi. Você entende? A tentação, ela quando aparece, parece ser uma coisa bonita, parece ser um alívio. A tentação parece ser uma saída. Beba, você vai esquecer dos seus problemas. Aceita esse negócio. Não é bem assim, mas pelo menos você está precisando de dinheiro agora. Esse negócio é errado, mas fazer o quê, né? Descansa hoje. Culto tem toda semana. E aí vão vindo as tentações. Terceira estratégia que os criminosos digitais usam: trazer a sobrecarga. Eles tentam realizar o chamado ataque de negação de serviço. O que eles fazem? Eles querem derrubar, o servidor de uma loja. Quero derrubar o servidor das lojas americanas. Aí eles começam a acessar, atacar. Aí você diz assim, mas como que eles vão atacar tanto que eles consigam derrubar? Aí eles têm uma botnet, eles fazem assim, eles infectam vários computadores e de repente você está com o seu computador ligado, seu celular no bolso, você nem sabe, e eles estão usando o teu equipamento para fazer um ataque de DOS para cima de um servidor. Você nem percebe. Um dia eles conseguiram implantar alguma coisa na tua máquina e sem você perceber estão usando a tua máquina para atacar um servidor. Olha que loucura isso. Existe. Eu podia vender uns cursos de informática agora, né? Não, eu não vou fazer isso. Fala ali, com quem? Com o Lucas entende bastante disso, né, Lucas? Bom, vai te ajudar. O que acontece? Eles causam uma sobrecarga, vários pedindo, até que o sistema não consegue mais responder. Eles ficam exigindo tanto daquele servidor que chega uma hora que o servidor ele quebra, ele não consegue dar conta de tudo aquilo. Ele dá a tela azul, ele não consegue mais, ele trava. E quando ele trava, dois problemas acontecem. Quem realmente está precisando acessar não consegue. E eles tentam aproveitar esse reinício do sistema para implantar alguma coisa ali dentro. Olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Porque essa é outra forma que o diabo ataca nossas vidas. Ele tenta atacar as nossas vidas causando sobrecarga. Com coisas que não são tão importantes assim, não são tão relevantes assim. Para que quando alguém que realmente precisa da sua atenção tentar, não consiga. Então você está tão ocupado com tanta coisa que quando a tua esposa quer a tua atenção, você não consegue, porque você está sobrecarregado. Você está tão requerido de tanta coisa que quando o teu marido requer a sua atenção, você está com o teu sistema sobrecarregado e está com... vai cair bem. Negação de serviço. Né? É o termo técnico do sistema. Não está conseguindo. Porque está tão demandado de tantas outras coisas que quando quem realmente merecia o acesso não consegue. Uau! É muito forte. Você está entendendo?
tantas demandas da vida, tantas correrias. E a pergunta que fica é, quem realmente precisa acessar você está conseguindo? É difícil, né? É difícil. Esse ataque de sobrecarga também tenta, nesse crashing, trazer o famoso burnout, aquele esgotamento. E quando o sistema vai reiniciar, ele tenta fazer que o sistema reinicie defeituoso. A pessoa, tive um burnout, tive que dar uma parada, mas quando ela vai recomeçar, às vezes ela não consegue recomeçar com tudo. Porque o inimigo aproveitou aquela tela azul para injetar alguma coisa ali dentro. Quando você precisou parar, repensar, recomeçar, você conseguiu reiniciar todos os sistemas de novo? E para se defender disso, bom, na informática a gente usa duas coisas básicas, assim, uma delas é o firewall, bem configurado, mas a gente também usa os espelhos. O servidor, ele cria cópias idênticas dele, para que quando um servidor foi derrubado, você consegue transferir o fluxo para o outro. Pastor, você está maluco agora, isso não tem nada a ver com o evangelho. Eu vou te explicar. Nós somos os espelhos, as cópias de Jesus. E às vezes tem alguns servidores que estão mais em evidência, os líderes estão em evidência. E às vezes em ataque na vida do líder, mas se um servidor cair, se algum arquivo for perdido, ele chega no outro filho de Deus, que também é cópia de Jesus, e diz, esse arquivo meu foi corrompido, deixa eu comparar aqui e fazer uma cópia para mim de volta. E aí você tem aqueles servidores de evidência, os líderes, mas você tem aqueles servidores ocultos, aquelas redundâncias, aqueles backups profundos, por exemplo. A minha avó já é um servidor oculto, ela está lá no cará, escondidinha. Mas de vez em quando eu tenho que ir lá para bater os meus arquivos com os delas, para ver se eu não estou com nenhum arquivo corrompido. E assim nós protegemos uns aos outros, porque cada um de nós é um espelho de Cristo. Cada um de nós. E quando um de nós está num ataque de DDoS, quando um de nós está recebendo aquele ataque, aquela sobrecarga, se escora no outro, se junta com o outro. E o outro ajuda com todo aquele fluxo. O outro ajuda a entender de novo o que é importante e o que não é. O outro ajuda a restaurar os arquivos que foram corrompidos. Você pode dar glória a Deus por isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Lembra que eu falei dessa bootnet, de como às vezes talvez o teu computador, sem você perceber, pode estar atacando alguém? Olha só. Sabia que o Pedro já se enrolou numa dessa? Pastor, mas Pedro era pescador, não tinha nem televisão, muito menos computador, até rimou. Deixa eu te explicar. Olha só o que está escrito aqui na Bíblia. Mateus capítulo 16, 21 a 23. Mateus 16, 21 a 23. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus começa a contar essa missão, esse propósito. Aí veio Pedro da Bootnet e fala o seguinte: Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer... Rapaz, ele chamou Jesus no cantinho e começou a repreender Jesus. O bicho era... Meu Deus... Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca vai te acontecer. E Jesus voltou-se para ele e disse, afasta de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim? Lembra que eu falei que o computador, sem querer, pode estar atacando alguém? Às vezes, pessoas que estão ao teu redor estão te atacando, mas elas não perceberam que estão te atacando. Elas foram infectadas por uma sementinha maldosa aí. E elas estão te atacando sem perceber. Você acha que o Pedro, amigão de Jesus, ele queria atacar Jesus? Sim ou não? Não. Mas atacou Jesus? Atacou. Atacou. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Às vezes tem gente que te ama,
que deixou uma sementinha errada entrar, que não configurou seu firewall, e ela está te atacando. E talvez o que essa pessoa precisa não é que você brigue de volta com ela, mas é porque no seu secreto você ore por ela. E você diga: Senhor Jesus, configura o firewall desse moço, passa o antivírus dos brabos em cima, porque a coisa está feia lá. Senhor, liberta essa pessoa, tem um bichinho ali. Liberta, Senhor. Purifica essa pessoa, Senhor. Está sendo instrumento do diabo contra a minha vida, mas eu sei que essa pessoa me ama. Sabe, no dia do meu batismo nas águas, pessoas que eu amava, elas vieram até mim e começaram a falar coisas estranhas. Uma até transtornou o rosto e começaram a falar coisas estranhas. Se tu fizer isso... Aí eu fui e me batizei. Quando eu voltei, vieram me dar os parabéns. Essas pessoas nem perceberam que tentaram me impedir de ser batizado. Não perceberam. O Pedro, talvez ali achando que estava abafando, achando que estava ajudando Jesus e estava atrapalhando. Então vigia. E como eu disse, nós precisamos ter essas redundâncias, essas cópias, essas pessoas que a gente pode comparar os arquivos para ver se o arquivo não está corrompido. Fala a verdade, às vezes a gente aprende uma coisa do Evangelho, mas o tempo passa, dá uma corrompida, não dá? E aí quando a gente conversa com outro irmão em Cristo, a gente começa a restaurar aquilo, a gente vai na Bíblia, a gente olha e começa a trazer uma restauração. Começa a fazer uma conferência dos arquivos. Sabe como é que se chama isso? Congregar. Congregar. Congregar é quando nós fazemos aqui a nossa conferência dos servidores de Cristo aqui. E a gente vai comparando o arquivo que está ali. Para que de repente a gente saia daqui com todo mundo alinhado com o nosso grande servidor master. Alinhado com Jesus Cristo, porque nós somos cópias dele. O legal do servidor é que para facilitar a conexão, você tenta colocar um servidor mais próximo do cliente que vai usar. E Jesus colocou você lá naquela empresa. Jesus colocou você lá naquela faculdade. você colocou você lá naquela escola, para que através de você, as pessoas ali ao redor acessem esses arquivos de Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Meu Deus do céu! E esses arquivos de Cristo, eles estão sendo replicados de geração em geração, de geração em geração, por milênios. E você precisa cercar-se do corpo de Cristo, você precisa congregar para manter isso protegido, guardado, dentro do seu coração. Terceira coisa é que ninguém acorda pensando assim: hoje eu quero infectar o meu dispositivo. Hoje eu vou deixar alguém entrar, roubar meus arquivos, meu dinheiro. Não, ninguém. Geralmente isso acontece por maus hábitos e por distração. A pessoa sai moda bicho ali, tocando, clicando em qualquer coisa assim. E quando vê, clicou no lugar errado. Mas você não é um porco para comer qualquer lavagem. E como vimos na semana passada, você não é uma galinha para ciscar em qualquer lixo, amém? Selecione aonde você vai se meter, selecione com quem você vai se envolver. Você não é um super-homem indestrutível, não, eu posso me envolver com qualquer coisa, fazer qualquer coisa, eu sou incorruptível. Confia. Você é incorruptível? Estou sabendo. Você é um ser humano. Você precisa dos seus irmãos. E tem coisa que não é pro teu bico, tem coisa que não dá para você se envolver. Tem coisa que não dá. Talvez para algum irmão dê, mas para você não dê. Você tem que saber os seus limites. Você tem que saber até onde essa corda vai, até quanto você aguenta. Você, por si só, não é invencível. Eu quero convidar você, a partir de hoje, a não esperar que os problemas aconteçam para daí vir com o antivírus. Quero convidar você a criar hábitos, criar protocolos que te protejam, que te guardem. Sabe? Coisas que você simplesmente diz: eu tenho um protocolo para isso, isso não entra na minha vida. Essa porta está fechada. Isso simplesmente não vai entrar sobre mim. Coisas muito claras. Que você tenha protocolos simples. Eu não minto, eu não roubo, eu não adultero. Você tenha coisas claras na sua vida.
simples, mas objetivas. Coisas que você não precisa gastar energia para ficar decidindo se vai fazer ou não, porque você já tem um protocolo claro, revelado na Escritura. Amém? E assim manter seus hábitos, bons hábitos. Hábitos de orar, de congregar, de conviver com os irmãos. E esse se afastar do mal, como eu disse antes. Afinal de contas, não tem almoço grátis. Esse é o convite que eu quero fazer para você hoje. Ative o seu firewall, crie protocolos, se proteja e esteja perto dos irmãos para restaurar no seu coração esses arquivos de Cristo. Amém? Se você pode, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e se colocar de pé. Enquanto nós nos preparamos para ser ministrados em seguida pela ceia do Senhor, eu quero perguntar para você, irmão, como está a sua vida? Quem sabe você, sem perceber, está atacando os irmãos. Sem perceber, você está prejudicando aqueles que estão ao seu redor. Ou você está sobrecarregado. E quando aqueles que merecem a sua atenção pedem, você já não consegue, porque você está sobrecarregado. Ah, meu querido, o diabo sabe como te tentar. Ele sabe qual isca botar nesse anzol. Ele sabe qual alimento colocar nessa ratoeira. Ele sabe. Mas, como diz o Salmo 91, ele nos livra do laço do passarinheiro, da armadilha. E ele te livra. Oh, Espírito Santo de Deus. O inimigo não te tenta com o que você não gosta, mas com o que você gosta. Quando Jesus estava 40 dias sem comer, ele tenta oferecer a tentação através de pão. Como o diabo tem te tentado? Não vamos brincar com a tentação. Não vamos. Como eu disse antes, para alguns é fama, para outros é dinheiro, para outros é vaidade, para outros é sexo, para outros é drogas, para outros é o poder. Como o diabo tem tentado na sua vida? Fique esperto. Fique esperto. Não clique naquele link. Fique esperto. Aquela oferta que parece boa demais. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Tenha um protocolo, tenha princípios claros. Eu quero convidar você hoje a, junto com os teus irmãos em Cristo, dar uma conferida nesse teu servidor. Para ver se de repente tu não está te envolvendo com coisas que tu sabe que não deveria te envolver. Talvez você andou acessando sites que você já tinha se comprometido a não acessar mais. Talvez você tenha olhado conteúdos impróprios que você já tinha dito que não iria olhar. Talvez você não tenha dado a devida atenção para as pessoas da sua própria família. Talvez você achou que o teu marido era teu inimigo, que a tua esposa era tua inimiga, quando na verdade o teu cônjuge estava agindo como Pedro, alguém que te ama, mas sendo instrumento para te atacar. Eu quero convidar você a entender que existe um mundo espiritual. E eu quero convidar você a lutar para ganhar. A lutar para ganhar. A lutar para ganhar. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para me ajudar aqui. E antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor, eu quero convidar os obreiros a virem até aqui na frente para nós orarmos por você. Você que quer dizer assim, eu preciso que alguém ore por mim, pelo amor de Deus, alguém ore por mim. Eu percebi que eu estava confuso, eu estava confundindo as coisas, alguém ora por mim. Vem aqui na frente os obreiros, você quer receber oração, venha cá. Corre aqui, você que deseja ser ministrado, receber oração, vem até aqui na frente. Vem cá, você que está dizendo assim, por favor, alguém ora por mim. Vem cá, não tenha vergonha. Aleluia. Venha cá, venha conferir os arquivos. Venha cá, venha pedir oração, venha dizer, ore por mim. Você que começou a perceber essa batalha, essa luta, pode começar a vir os obreiros. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada um desses irmãos. Você quer receber oração? Pode ir até o obreiro agora. Fala para ele pelo que você quer que ele ore. Abençoa, Senhor Jesus, esses irmãos. Abençoa, Senhor, que eles sejam corajosos de abrir o seu coração e dizer, eu preciso de ajuda, eu estou sendo tentado nessa área, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade, por favor, ore por mim.
Nós queremos ministrar a ceia por você, mas primeiro nós queremos dar para você essa oportunidade de receber essa oração de fé. Venha cá, vamos orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, vem, Senhor. Vem com o teu poder sobre este lugar, restaurando casamentos. Vem sobre este lugar com o teu poder, libertando os oprimidos, Pai. Vem restaurando aqueles que estão perdidos. Espírito Santo de Deus, vem. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre nós, sopra sobre nós. Espírito Santo, você que deseja também entregar o coração para Jesus, você pode dizer assim: hoje eu desejo entregar o meu coração para Jesus. Hoje eu desejo abrir. Fale para o obreiro que vai orar por você. Hoje eu desejo entregar. Hoje eu desejo voltar para Jesus. Aleluia. Se coloque em oração, igreja. Se coloque em oração. Aleluia. Vamos interceder. Espírito Santo de Deus, aumenta, Senhor, a tua manifestação nesse lugar. Espírito Santo, nós te amamos, nós te amamos. Glória a Deus. Se você quer receber a sua oração, venha. Os demais, comecem a confessar os seus pecados aí do lugar onde você está. Conte ao Senhor, abra o seu coração ao Senhor e comece a contar a Ele aquilo que você precisa abrir, aquilo que você precisa confessar, aquilo que você precisa de ajuda. Você imagina que se alguém tiver um computador infectado por um vírus, a pessoa não vai pegar e esconder o computador debaixo da cama e dizer: ai, que vergonha, peguei um vírus no computador. Se não souber resolver, ela vai chamar um técnico e vai pedir ajuda. Você não precisa ter vergonha. Sabe, por um tempo eu fiz alguns bicos nessa área. E um dia um cara chegou para mim e disse: o que houve? E ele não sabia explicar o que tinha feito no computador. Mas é claro que eu descobri o que ele tinha feito. Ele disse: cara, seria tão mais fácil ter me dito qual era o problema. Eu ia descobrir de um jeito ou de outro. Ele ficou com vergonha, mas depois saiu feliz que o computador dele foi restaurado. A vergonha da confissão, ela é sucedida pela alegria do perdão de Cristo. A vergonha naquele momento de buscar ajuda, ela desaparece na alegria de receber o perdão de Cristo. Espírito Santo. Espírito Santo, nós declaramos que é uma noite de restauração. Uma noite de restauração de vidas. Nós estamos conferindo esses arquivos com Cristo. É uma noite de transformação.